2h48. O governo federal ainda está tentando novas saídas para conter a disparada no preço do diesel. O André Anelli chega ao vivo em tempo real e nos conta em quantos estados já for aderido o subsídio para o diesel, para o combustível. André, ótima tarde a você, suas informações. Oi, Bruno, muito boa tarde a você também e a todos aqui em tempo real na Jovem Pan. O último boletim que a gente divulgou do Concefaz, o Conselho então dos Secretários de Fazenda, de Receita dos Estados, apontava uma adesão de 23 estados, com exceção apenas de Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro, enfim, mas algumas dessas unidades federativas já estão voltando atrás. É o caso do próprio Distrito Federal, então, que tem se manifestado em relação à vontade de aderir a toda aquela iniciativa que prevê que o governo federal ficaria responsável por uma parte, então, desses recursos, por metade desses recursos de subsídio de importação de óleo diesel, para justamente, então, fazer com que toda aquela interferência que acabou acontecendo por conta da guerra no Oriente Médio, Estados Unidos e Israel contra Irã, o Irã, por sua vez, bloqueando o Estreito de Hormuz, fazendo com que pelo menos 1/5 de toda a produção de petróleo ficasse parada ali naquela região, sem possibilidade de escoamento. Tudo isso provocou uma alta generalizada do preço do barril do petróleo em todo o planeta, e agora esse é um dos esforços do governo, justamente então no sentido de que não haja um sobrepreço aqui internamente no Brasil. O presidente Lula também se manifestou em relação a esse assunto, diz que está reforçando a fiscalização em todos os postos para evitar que haja cobrança abusiva, sobrepreço também praticado principalmente pelos empresários, e o presidente Lula garantiu então que com essa medida ele vai fazer com que o aumento do preço do petróleo não chegue para o consumidor final. André, e ainda em relação a esse assunto, a gente vai aguardar inclusive a fala do ministro da Fazenda. O novo ministro já contou alguma informação atualizada em relação a esse assunto? Ainda não, viu, Bruno? Estava prevista uma coletiva de imprensa de Dario Durigan em relação a esse assunto. Essa coletiva não tem mais previsão de acontecer. A gente segue acompanhando essa possibilidade, porque justamente esse subsídio ao preço do óleo diesel, ele acaba não sendo obrigatório para nenhum dos estados, e é por conta disso que algumas das unidades federativas optaram por não fazer então a adesão a esse programa, a essa iniciativa do governo federal. No entanto, já houve um anúncio por parte do próprio Executivo Federal de que naqueles estados, naquelas unidades federativas em que não houver a adesão, aí sim o preço do óleo diesel deve disparar e, consequentemente, provocar uma alta nos preços dos alimentos, nos preços de serviços, uma vez que a grande maioria de tudo aquilo que chega para o consumidor vem através do transporte rodoviário. Então, por conta disso, o governo federal segue mobilizando os estados no sentido de fazer com que seja dividida essa conta em relação à importação de óleo diesel, já que os estados não toparam aquela redução, ainda que momentânea, do ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, haja vista que pelo menos 20% de tudo aquilo que é arrecadado via ICMS passa então pelos combustíveis, e isso poderia provocar um dano sem precedente aos cofres estaduais. Então, como uma alternativa a essa opção que não foi adotada pelos estados, agora então o governo federal vem mobilizando as unidades federativas. A grande maioria já aderiu então a essa iniciativa de rachar, de certa forma, os custos de subsídios da importação do óleo diesel, mas ainda restam algumas unidades federativas que apresentam nesse momento resistência a essa iniciativa. Bruno. André Anelli, obrigado pelas informações. Seguiremos de olho sobre essa articulação do governo, uma tentativa para conseguir segurar a alta do combustível e automaticamente interferir na inflação e afetar a vida dos brasileiros.